ver na próxima aula como resolver. Travou. Voltou? Isso. É. Aí a parte de portos, a gente na semana que vem, vamos lá, né? A semana que vem é a nossa última aula. Nessa última aula da semana que vem, nós vamos ver mais um caso de vigas, certo? Uma situação de vigas em que a gente tem uma condição de variação de carga. A gente vai ver uma situação em que a gente aplica essa chapa em outros pontos para além dos apoios, a gente vai ter uma ideia disso. E eu também vou passar para vocês uma solução de pórtico, um pórtico mais simples, com o intuito de trazer para vocês a compreensão de como resolver condições de pórtico, tá? Mas pórtico não cai na prova, somente vigas, para a solução pelo método dos deslocamentos. Beleza? Estou voltando. Beleza. Obrigada. Por nada, qualquer coisa é só me avisar. Galera, então vamos retomar, né? Assim como eu acredito que vocês também querem ir descansar ou fazer outras coisas, mas a verdade é que é sexta, estamos todos destruídos, não é verdade? Se sim, então vamos embora. Não da aula, mas para a atividade. Tá aqui então, pessoal, nós fizemos essa condição, tá? Nós fizemos essa primeira condição nossa, em que a gente tinha carga externa e as duas chapas. A nossa segunda condição, sem carga nenhuma, as duas chapas e a rotação na primeira chapa, com θ1. E agora a gente vai fazer a nossa terceira condição, caso 0, caso 1 e agora caso 2, tá? Que é a nossa terceira condição, que vai ter chapas no ponto B e C, continua com chapas lá, só que a rotação só vai existir no ponto C, tá? O formato que nós enxergaremos isso aqui é esse que a gente está vendo aí. 3 vigas separadas, onde existe chapa, significa que tem engaste, que a gente pode separar essa chapa em engastes separados e dividir as vigas, tá? E aqui a gente começa a notar o seguinte, como esse 1 rádio nosso do θ2 vai seguir no sentido anti-horário, a gente vai notar então, tá? Que esse apoio C, ele vai rotacionar nessa direção anti-horário, tá? Esses engastes giram. Por eles girarem, a gente vai ter aí o deslocamento nessa viga B2C1 e na C2D. Na viga AB1, a gente não vai ter nada. Se a gente fosse representar aqui a nossa condição de deslocamentos, ficaria uma situação em que ela está passando pela própria linha da viga, uma vez que não existe deslocamentos aqui, tá? O efeito de rotação em C só impacta até B2. B1, como é uma viga separada, não tem impacto sobre ela. Então, o que a gente vai fazer? Não vou fazer nada com a B1, tá? Eu já vou partir da minha viga B2C1, tá? Então, a minha viga B2C1, a rotação está no sentido anti-horário. Lembrando, as reações de momento fletor, as reações de momento sobre essa viga sempre são em sentidos anti-horários, por conta de estar positivo. O que a gente tem que fazer aqui é identificar onde que é M11 e aonde que é M12. E aqui é simples a gente conseguir perceber isso. Olha, o θ2 ele está nesse ponto C, tá? Então esse momento MC1 que vai ser o nosso M11. Se a gente lembrar da tabela, esse M11 é a reação de momento no lugar onde que o apoio girou, tá? Ele vai valer 4 dividido por 5i, 4 dividido por li, e do outro lado, a reação MB2, ela vai ser 2 dividido por li. Como o nosso L vale 5, a gente está vendo a viga do meio, a gente vai ter a situação do MB2, 2 dividido por 5i, e o MC1, 4 dividido por 5i, certo? Da onde que eu tirei isso? Lá daquela tabelinha nossa, tá? Onde eu tenho que o M11 sempre vai ser essa reação de momento do lado do apoio que está rotacionando θ, tá? E o M21
é do outro lado que não está rotacionando θ. Consegue enxergar? Para a nossa condição está invertido. O M11 está do lado direito, o M21 está do lado esquerdo. Está aqui. O nosso θ, ele está aqui, ó. Certo? Todo mundo enxerga isso? Compreende? Se não, fique à vontade para perguntar, tá? O que a gente faz com isso? Eu já tenho, então, os valores de reação de momento, eu vou calcular reações de apoio, RB2 e RC1, tá? Se eu faço equilíbrio dos momentos no ponto B2, eu vou ter que os meus momentos MB2 e MC1 continuam aqui, positivos, tá? 4 dividido por 5EI e 2 dividido por 5EI, valor de MB2 e MC1. E agora eu tenho o RC1 multiplicado pela distância, 5 metros. Lembrando que o RB2 ele não entra aí nessa equação de momentos, porque ele não tem distância em relação ao próprio ponto B2. Tá? Então ele não existe aí. Isso vai nos resultar num valor de RC1 igual a menos 6 dividido por 25. Tá? Menos 6 dividido por 25 aí. Sinal negativo para a gente significa que o RC1 a gente mais uma vez vacilou, né, e colocou ele no sentido errado. Não é que vacilou. Para eu fazer o equilíbrio aqui, eu estava considerando tudo para cima. Tá? Se deu negativo, quer dizer que é no sentido contrário. Já o RB2, aqui não. Se eu fizer a somatória de forças em Y, eu vou encontrar o 6 dividido por 25 EI positivo. Então, do lado esquerdo, a minha reação de apoio está certinho. Está tudo ok. Dá um prazinho para vocês copiarem. E a gente segue o baile daqui a pouco. Tudo certo? Podemos prosseguir? Beleza, então bora. Então, ok. Obtivemos reações de momento e reação de apoio. Vamos para a nossa terceira viga, que é a viga C2D. A gente tem aí, então, a rotação do θ2, tá bem aqui do lado esquerdo, tá? Um radiano nessa direção aqui, tá? Anti-horário. E a gente vai ter, mais uma vez, né, que as reações de momento MC2 e MD serão no sentido anti-horário. Anti-horário. A gente já está cansado de ver que a reação de momento do lado, ou do apoio em que ocorre a rotação θ, ela é o M11, que é 4 dividido por L e I, tá? E do outro lado, que é o MD, vai ser 2 dividido por L e I, que é o M12 ou M21, tá? É essa a condição nossa. M21, verdade. Da onde que vem isso? Da tabelinha. Só a gente olhar lá, relembrar, ver a posição que está a rotação e colocar. Como é positivo, significa sentido anti-horário, tanto no MD como no MC2, tá? Então eu encontro, só que aqui eu tenho que ter um cuidado. O meu L agora, dessa minha terceira viga, vale 3, tá? Meu L vale 3.
Por quê? Porque agora essa é a minha terceira viga, esse vão é de 3 metros. Então, o meu MC2 é 4EI dividido por 3, e o meu MD2 é 2EI dividido por 3. O que eu faço com isso? Eu pego esses valores e faço equilíbrio, tá? Então, eu pego o ponto MC2, vou igualar igual a zero o momento, vou considerar positivo anti-horário. Eu vou ter os valores tanto do MC2 quanto do MD, 2 dividido por 3EI, 4 dividido por 3EI, e eu vou ter o RD2 vezes o comprimento, que é 3 metros. Ele é positivo, que está rodando no sentido anti-horário, porque eu estou considerando o RD de baixo para cima. Isso é óbvio que vai me resultar num valor que, na verdade, é negativo, que é 6 dividido por 9. Se eu simplificar, fica 2 dividido por 3EI. O que isso me significa? Que, na verdade, esse RD está errado a direção dele. Não é de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Tá aqui. Já o meu RC2, fazendo somatório de forças em Y, eu encontro ele igual a 2 dividido por 3 EI. E esse fica mais simples, né, da gente encontrar. Então, eu encontrei as minhas reações. Estão aí. Esse passo a passo, à medida que você vai fazendo, você vai se acostumando. Por quê? Porque a gente vai ver que as situações, diferente lá de método das forças, que a gente tinha um monte de figura que podia acontecer, aqui a gente tem situações muito simples. Ou é uma viguinha engastada, ou é engastada apoiada, ou é apoiada engastada. E a gente vai ver na próxima aula que tem formas de ela também ficar em balanço. Mas para os nossos casos mais comuns são esses, tá? Para a gente é benéfico, é bem simples. Vai acostumando. Tá, eu encontrei os valores de reação, de apoio e de momento na minha viga B2C1 e na C2D. Lembrando que na AB1, a gente não teve nenhuma reação de apoio, porque o deslocamento, a deformação não chega até lá. O que a gente faz agora? A gente vai encontrar o valor de beta 22. Tá errado aqui, ó. Deixa eu arrumar. Beta 22 e beta 21. E aqui a gente relembra aquele assunto. Quando a gente estava colocando a rotação lá na minha primeira chapinha, eu estava encontrando beta 11 e beta 12. Beta 11 é no apoio onde que a chapinha está rodando, e o beta 12 era a reação do outro lado, né, do deslocamento. Aqui agora, como a gente está olhando a segunda chapinha, o nosso beta 22, ele está na nossa segunda chapa, que é onde de fato a gente gerou a rotação, e por reação a isso, existe para a gente também o beta 21, que seria a influência lá no apoio 1, devido à rotação do apoio 2, tá? Se a gente tivesse 2, 3 apoios, isso ia dar continuidade, ia seguindo, tá bom? Para essa condição é isso que a gente tem. O que a gente faz aqui agora? Eu estou pressupondo que tanto beta 21 quanto beta 22, eles estão rodando no sentido anti-horário, positivo. Se porventura esse sinal for negativo de algum deles, da resultante, significa que está rodando no sentido contrário. Para a gente encontrar, então, isso, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar, né, nesses apoios quanto que valeu, né, o quanto que a gente encontrou de momentos. A gente encontrou, lá na nossa segunda viga, a B2C1, a gente encontrou uma reação de momento de MB2 igual a 2 dividido por 5EI. Como ele está positivo, ele está nesse sentido, ó, anti-horário. E é só ele que impacta lá, porque a minha viguinha AB1, a gente não teve nada de esforço nela, tá? Já no meu outro ponto, que é o meu ponto C, ali eu vou ter MC12 e MC22. Cada um deles vai valer 4 dividido por 5 e o outro 4 dividido por 3. Ambos são positivos, a gente já viu que para essas situações aqui a gente só tem rotação, todas as reações são positivas, então para a gente não mudou nada. Se eu tiver engaste, é claro, tá? Para encontrar beta 22 e beta 21, basta eu somar esses valores.
Então, o meu beta 22 vai ser MC12 mais MC22, que é 4 dividido por 5EI, mais 4 dividido por 3EI. Simplificando, tirando o mínimo de comum, tarará, me resulta em 32 dividido por 15 EI. Então, significa que, por ser positivo, está no sentido anti-horário mesmo, tá ok. E o beta 21 é mais simples, né? Ele vai ser o próprio MB22, que é 2 dividido por 5EI. Aqui entra a sacada, que quando você estiver resolvendo para situações de D igual a 2, daí por diante, você tem que passar a olhar, que é o quê? O seu beta 21, ele tem que ser igual ao beta 12, obrigatoriamente, tá? Porque você está encontrando aí valores que, se a gente pegasse na matriz, seriam posições espelhadas. Beta 12 é igual ao beta 21, que é o impacto de 1 causado no 2 e o impacto do 2 causado no 1. Assim como o beta 31 é igual ao beta 13 e aí por diante. Então, você tem que conferir. Se o seu beta 21 não for igual ao beta 12, teve alguma coisa que aconteceu errado, tá? Para nossa condição, se você olhar no seu caderno, o beta 12 que a gente calculou, lá no θ 1, ele deu exatamente 2 dividido por 5EI. Significa que a gente acertou. Pelo menos até agora parece que fez sentido. Pelo menos beta 12 e beta 21, a gente tem que ter errado muito feio para somar os trem e ainda dar igual, tá? A chance é pequena. Se deu igual, provavelmente pelo menos esses dois valores a gente acertou. Tá? A gente encontrou tudo que a gente precisava. A gente encontrou beta 10, beta 20, beta 11, beta 12, beta 21 e beta 22. De posse disso, a gente pode ir lá para aquela matriz, para a gente poder resolver essa situação nossa. Posso passar? Tem alguém copiando? Se tiver, me dá um grito aí. Posso passar? Se ninguém se manifestar, vou passar, hein? Maravilha. Pode. Maravilha. Tá aqui. Essa é a nossa matriz, pessoal. Para eu encontrar, e aí vamos lembrar, eu quero encontrar θ1 e θ2. É isso que eu quero saber. Eu quero saber quanto que ele rotacionou no ponto 1 e ponto 2, que é nas minhas duas chapinhas. Lembra? Método das forças, a gente colocava uma rótula e colocava um binário de momento. E a gente ia encontrar o momento. Método dos deslocamentos, a gente trava aquele ponto e vai tentar descobrir quanto que ele rotaciona na verdade, tá? De posse disso, a gente encontra todo o resto. Mas para a gente aí, então, θ1 e θ2 é um vetor, e esse vetor vai ser igual a menos, sinal negativo, beta 1, beta 12, beta 21, beta 22, essa matriz, elevado a menos 1, ou seja, a gente vai ter que calcular o inverso dela, vezes beta 10 e beta 20, que é um outro vetor. Da onde que surgiu isso? Porque, na verdade, a gente tem aquela situação, tá? Em que θ vezes beta 0 é igual a mais beta 1 é igual a 0, tá? A gente só rearranjou isso aí. E aí, o que eu vou fazer, tá? Primeira coisa, eu vou substituir os valores que eu encontrei. Beta 1 é 32 dividido por 15, beta 12 é 2 dividido por 5, beta 21, 2 dividido por 5, e beta 22, 32 dividido por 15. Você pode estar olhando e deve estar pensando assim, professor, mas a gente encontrou uma matriz que o beta 1 é igual ao beta 22. O que isso significa? Para a gente, significa que essa estrutura ela é simétrica, tá? E a gente vai ver lá no F-Tudo logo que realmente faz sentido. Os valores são simétricos, a gente podia cortar essa estrutura ao meio e calcular ela de forma mais simples. Mas a gente consegue enxergar aqui já que é uma estrutura simétrica, pela própria matriz de rigidez. Esse é o nome dessa matriz, tá? Matriz de rigidez. A gente consegue enxergar que sim, é uma estrutura simétrica, tá? Se não fosse simétrica, o valor de beta 1 e beta 22 seria diferente. Beta 12 e beta 21 vão ser iguais, tá? E isso vai ser multiplicado pelo valor de beta 10 mais 10,67, beta 20 menos 10,67. O que eu vou fazer, pessoal? Tudo que está aí dentro dessa primeira matriz está multiplicado por aí.
Como esse aí ele vai ser elevado a menos 1, porque tem o menos 1 na matriz, eu vou tirar ele para fora. Esse menos 1 aqui, com os nossos aí, eu vou tirar eles para fora e vai me resultar nesse 1 dividido por aí. Por quê? Porque se eu colocasse tudo aqui em evidência, eu teria todos esses 4 valores multiplicados por aí. Se eu tirar o inverso só desse aí, porque aí é constante, eu posso tirar da matriz, ele sairia para fora, só que invertido. Ficaria aí elevado a menos 1 ou 1 dividido por aí. Todo mundo consegue compreender isso? É só um rearranjo, tá? Mas perceba que o sinal negativo também sumiu. Está vendo que aqui tinha um negativo e agora aqui embaixo não tem? O que eu fiz com esse negativo? Para não ficar girando com esse negativo, aqui, ó, onde que era mais 10,67 eu coloquei menos, e onde era menos coloquei mais. O que isso significa? Eu multipliquei esse sinal negativo pelo vetor de beta 1, 0 e beta 2, 0. Porque o negativo poderia incidir tanto na primeira matriz quanto no vetor. Tanto faz, tá? Como é uma multiplicação de uma constante, menos 1, podia multiplicar tanto por uma quanto por outra. Eu optei por multiplicar pela outra para eu manter essa matriz 2 por 2 toda positiva. E aí eu aproveitei e tirei também o formato de fração e coloquei aproximado. Então essa matriz nossa ficou 2,133, 0,4, 0,4, 2,133. Daqui em diante, o que eu faço, pessoal? Você vai ter que fazer a inversa dessa matriz. O que eu te recomendo? Você vai lá, digita no Google, matriz inversa calculadora. E aí vai aparecer lá um monte de calculadoras online de matriz inversa. A primeira, eu acho que é a que eu uso, é uma matriz Resist. Um trem assim. Eu uso ela, é legal, mas qualquer uma vai te dar resultado, tá? Se você quiser calcular à mão, você vai lembrar lá do método das forças, uma aula que eu fiz isso à mão. Dá um trabalhinho que você envolve um conjunto de equações e tudo mais, mas você pode utilizar ferramentas computacionais para isso. Quando a gente encontra essa matriz inversa, o primeiro passo que eu tenho que fazer é fazer a matriz inversa. Quando eu faço essa matriz inversa, eu encontro os valores de 0,486, menos 0,09, menos 0,09 e mais 0,486. É importante que essa matriz você trabalhe com pelo menos 3 casas decimais depois da vírgula, tá? E como a gente vai estar com números fracionados pequenos, se você trabalhar só com 2 casas e essa matriz vai multiplicar pelo vetor, você vai propagar um erro maior, tá? Então trabalhe com pelo menos 3 casas. E aí, por fim, agora basta eu multiplicar, tá, essa matriz pelo vetor. Quando eu multiplico, eu vou chegar nesse valor que está aí embaixo. Θ1 vai ser menos 6 dividido por 1,54 dividido por aí. E θ2 mais 6,154 dividido por aí. Ambos são divididos por aí. Por quê? Porque eu coloquei o EI de fora, ele está em evidência. EI é uma constante, tá? Eu joguei tudo para fora e agora eu retornaria com ele. Esse é o procedimento. Deixei bem passo a passo, gastei uma folha só para descrever essa parte das matrizes, para que você possa entender com clareza. Como sempre, eu vou disponibilizar o PDF para vocês, tá? Tá resolvido, concorda? A gente conseguiu resolver. O que a gente faz agora? A gente vai lá para aquela solução por efeitos, tá? Ou por esforços finais. A gente vai calcular esforços. Posso passar? Maravilha. Aqui então eu tenho, ó, coloquei o θ1 e θ2 novamente, que a gente vai usar bastante ele. O θ1 é menos 6,154 dividido por aí. θ2 mais 6,154 dividido por aí. Para eu obter os esforços finais, eu mantenho a mesma equação que a gente usava desde o método das forças. Agora, o método dos deslocamentos é a mesma coisa, tá? Esforço final é igual a esforço no caso 0, mais esforço no caso 1 vezes θ1, mais esforço no caso 2 vezes θ2. Qual esforço? Qualquer um. O que a gente vai calcular primeiro é reação de apoio, porque a partir de reação de apoio a gente desenha diagrama, faz tudo, tá? Então a gente vai primeiro calcular as reações de apoio. Como que ficaram essas reações de apoio, pessoal? Eu vou pegar primeiro a reação de apoio do ponto A.
Para essa reação de apoio do ponto A, eu só tenho uma condição, que é a condição no apoio A. No apoio B, eu vou ter lado 1 e lado 2, né? A gente vai ter que somar. Mas no apoio A, é mais simples. Eu só tenho um lado. Então, vai ficar RA no caso 0, mais RA no caso 1 vezes o θ1, mais RA no caso 2 vezes o θ2. RA no caso 0, mais 12 kN positivo. RA no caso 1, mais 2 dividido por 3 EI, positivo. E eu vou multiplicar pelo θ1, que é menos 6,154 sobre EI. No RA2, era aquela situação em que lá no caso 2, aquela primeira viguinha minha, ela não tinha nenhuma deformação. Portanto, o meu RA no caso 2 vale zero. Quando eu faço 12 mais a segunda parcela multiplicada, o EI vai cortar com EI, né? Vai ficar 2 vezes 6,154 negativo dividido por 3. Soma com 12, eu encontro um valor de 7,90 kN. Tá aqui. E a gente vai fazer esse procedimento para todos os apoios, com uma diferença. O apoio B e o apoio C, como foram apoios que a gente quebrou, que a gente cortou, a gente vai ter que, para essas condições, a gente vai trabalhar com os lados 1 e 2, certo? Então, para o RB, eu vou ter o RB do lado 1 e do lado 2 do caso 0, somados, mais o RB do lado 1 e do lado 2 no caso 1, somados e multiplicados por θ1, mais o RB no caso 1 e caso 2, RB do lado 1 e lado 2 do caso 2, multiplicado por θ2. E aí, esse momento aqui é um momento que você vai ter um trabalho de ficar voltando, olhando, encontrando. Você tem tudo aí no seu caderno, se você não está copiando, está acompanhando, é só voltar e olhar, tá? Mas o que eu fiz foi pegar esses valores e multiplicar. Eu tive novamente uma situação, pessoal, que o RB, tá? Lá no caso 2, o RB1 no caso 2 valia zero, não influencia em nada. Aqui eu vou cortar os valores de EI, e eles vão desaparecer, tá? E eu vou obter um valor final de 36,10 kN. É positivo, tá, pessoal? Até agora tudo deu positivo. Aqui foi positivo, positivo. De cá também vai ser, e aí por diante. Tá, maravilha. Resolvemos essa situação do ponto B. No ponto C, pessoal, segue a mesma premissa do ponto E. Mesma premissa. Eu vou cortar os EIs e eu vou obter um resultado final de mais 36,10 kN. Ele ficou igual no caso RC e o RB pela simetria da minha estrutura, tá? Mais 36,10 kN. Para a condição do caso D, do RD, eu vou pegar, ele não tem lado esquerdo e direito, ele só tem um lado, então vai ser RD0 mais RD1 vezes θ1, mais RD2 vezes θ2. Lembrando que o RD, se a gente pensar lá no caso que a gente aplicou θ1, na última viguinha ela não tinha nenhum impacto, porque ela não tinha mais influência. Portanto, esse RD1 é zerado, o que multiplicado por θ1 vira tudo zero. O RD2 aí sim tem valor, e a gente vai encontrar o valor de 7,9 kN. Mesmo valor que a gente encontrou no RA. Pela simetria, faz todo sentido. Todo sentido, tá? Pela simetria é isso mesmo.
E agora sim a gente está quase nos finalmente. A gente encontrou reações de apoio, de força. Faltam as duas reações de apoio de momento. Tanto Travou. Parou. Travou. Até o computador do Aref cansou. Tô preparado. voltei. Achou que tinha acabado, né? Tá quase. Tá quase. Todo mundo apareceu aí. Ó, acabou. Vendo? Encontramos reação de apoio, tá? A gente vai encontrar reação de momento. Mesma coisa, pessoal. Vou ter reação de momento no A e no D. Eu vou pegar MA no caso 0, que vale mais 6. MA no caso 1, que é 2 dividido por 3 aí. Vou multiplicar pelo θ1. MA no caso 2, ele vale 0, tá? Porque lembrando, no caso 2, a primeira viguinha, A até B1, ela não sofre nenhuma influência. E eu vou chegar a um valor de reação de momento de mais 1,9 kN vezes metro. O que significa o sinal positivo? Só que está no sentido anti-horário. Só significa isso, tá? Na reação do momento D, eu vou ter MD0, caso 0, que é menos 6. O MD1, lembrando que a última viguinha, o último trecho de viga para o caso 1, ele também é zerado, porque não tem nenhuma influência na viga final, tá? Na viga C2D, não tem nenhuma influência do θ1. E aí, por fim, MD2, 2 dividido por 3 aí, tá? Me resulta em menos 1,9 kN/m. O que isso significa? Só significa que está no sentido horário, e vai fazer sentido quando a gente vê isso lá, tá? Com todas essas reações de apoio, eu consigo calcular tudo. Diagrama de momento fletor, diagrama de força cortante, consigo fazer tudo, tá? O que eu vou aproveitar ainda por esse método de esforços é pegar os valores de momento fletor no ponto B, que é num apoio intermediário, e eu achei que eu tinha feito outro. Só esse. Eu acho que eu fiz na outra página. O MB, pessoal, lembrando, se eu quero pegar esse momento fletor no ponto B, ele tem dois lados. Se eu pegar os dois lados, esse valor vai dar zero. Então, eu tenho que pegar só de um lado. Seja lado esquerdo, lado direito, tanto faz. Eu tenho que pegar só de um lado, porque aqui eu não estou calculando reação de apoio, eu estou calculando momento fletor. Para momento fletor, força cortante, qualquer coisa nesse sentido, eu tenho que olhar só de um lado. Porque se eu olhar dos dois lados, isso vai me resultar numa situação de zerar. E se eu olho dos dois lados, isso zera. Então, eu vou pegar para o MB, eu vou pegar o caso MB1, 0, valor de momento fletor. O MB1 do caso 1, vou multiplicar por θ1, e o MB1 do caso 2, θ2. Isso, pessoal, me resultou no seguinte. Primeiro que aqui vale 0, tá? Esse aí corta com esse aí, que também cortava. E aí, pessoal, vai me resultar num valor de momento fletor de menos 14,21.
Aqui, o sinal negativo não representa direção. Ele só está dizendo que o sinal negativo, a minha tração na viga está atuando na parte de cima dela. Ou seja, é um momento negativo. Se for positivo, significa que a viga está tracionada por baixo, tem momento fletor na parte de baixo. Só significa isso. Tá? Poxa, eu jurava que eu tinha feito apoio. Aí eu fiz. Não, não fiz. Eu jurava que eu tinha feito o apoio A. Mas não tem problema. A gente faz agora. Jogo rápido. Momento. Não, para que a gente vai fazer momento fletor no ponto A? O ponto A vai ser a própria reação de momento no ponto A, né? 1,9. Por isso que eu não fiz, né? Então, esquece. Era só isso. O que a gente vai fazer agora? Né? O que eu vou fazer? Quando vocês vão copiando aí, eu vou já deixar tudo ajeitado aqui para compartilhar a tela do meu computador para a gente avaliar essa estrutura no F2, tá? E a gente encerra esse assunto hoje. Quando eu puder mudar aí a tela, vocês me avisem, por favor. Posso ir para o computador? Tem alguém copiando ainda? Eu não, por mim eu terminei já. Perfeito. Vou jogar aqui então no PC, tá? Quando a tela estiver aparecendo aí, me avisa. Tá aparecendo. Sim. Maravilha. Olha só, pessoal. Tá aqui a nossa viga, engaixo no ponto A e no ponto D, apoio de primeiro gênero no ponto C e D. Tanto faz primeiro ou segundo gênero nesses apoios, tá? Porque a gente não tem carga horizontal, então não importa isso, tá? Com isso, o que vai acontecer agora, galerinha? Quando eu encontrar os valores de momento fletor, veja bem. Olha só, aqui a gente vai poder agora comparar. Primeiro, minha reação de apoio no ponto A deu 7,9, bateu com o que a gente calculou. No apoio B deu 36,10, maravilha, bateu. A reação de momento, 1,9 no sentido anti-horário, significa que é positivo. Do outro lado, no sentido horário, significa que é negativo. E faz sentido. Essa reação de momento está impedindo que a viga rotacione no ponto do engaste. Então, cada uma está de um lado. Além disso, só o momento que a gente acabou de calcular no ponto B, 14,21 negativo, significando que ele está aqui em cima. Veja que é uma estrutura simétrica. Se eu passasse um eixo aqui, ó, no 2,5, né? Na verdade, no 5,5 de x, eu poderia olhar esquerda e direita, seria simplesmente espelhado, tá? Então está resolvido. Força cortante, está aqui também bem tranquilo. Força normal não tem, porque não tem nenhuma carga horizontal. E para a gente finalizar isso aqui, veja a nossa deformada. Tá? Vou exagerar ela bastante aqui para a gente enxergar. Primeiro, eu percebo que no engaste realmente a rotação é zero, tá? Tanto de cá quanto de cá é zero. Além disso, o que eu noto, pessoal? Por conta do vão maior aqui no meio e a carga ser constante, eu vou ter uma situação dessa viga no apoio B e no apoio C, ela rotacionar, tá? Em sentidos opostos. Se você olhar o θ1 e o θ2, lembra que o θ1 tinha dado negativo e o θ2 positivo? θ1 negativo significa que ele está rotacionando no sentido horário. E faz sentido, a viga girou no sentido horário. θ2 está positivo porque a viga aqui girou no sentido anti-horário. Então, existe essa explicação, né? A gente não está fazendo ao vento. E é importante você não aprender só a calcular matemática. Porque a matemática, muitos softwares, muitas calculadoras vão fazer isso muito bem. Mas o que isso representa na prática? Representa isso, tá? O método dos deslocamentos, a gente parte desse diagrama de deslocamentos, né, de deformações, para a gente conseguir encontrar os esforços, tá?
o que a gente fez foi travar esse deslocamento e considerar rotações aqui, θ1 e θ2 unitários. Até que a gente encontrasse, de fato, esses valores de θ1 e θ2, e a gente chegou à conclusão lá. Com isso, a gente resolveu essa estrutura. Tá aqui. Pergunto para você. Tendo visto as vigas de D igual a 1 nas aulas passadas, essa de D igual a 2 agora, está começando a ficar mais claro dos deslocamentos? Eu espero que sim, né? Se você comparar pelo método das forças, é possível você identificar que ele é mais simples. Se você parar para pensar, você não tem que ficar associando figurinha com nada. É um pouquinho mais maçante, porque você tem que ficar calculando reação de apoio, aqueles negócios, mas na prática é um negócio mais simples, mais trivial, tá? Talvez, né, a gente vai conversar isso mais na última aula, mas talvez você deve estar se perguntando assim, né, no frigir dos ovos, nessa altura do campeonato, para que eu estou aprendendo isso tudo, né? Se no final das contas você entender que o que a gente está calculando serve para identificar essas rotações, essas deformações, você conseguir enxergar o que é a rigidez da estrutura, o que ocorre, por exemplo, essa região aqui, ó, por conta da rotação desse lado da viga, ela acaba gerando um efeito alavanca do outro lado, que é gerar um deslocamento negativo, contrário ao valor. Então aqui, enquanto você teria uma flecha maior para baixo, aqui, próximo ao pilar, você ia ter uma flecha invertida, né? Que a gente chama na obra de contraflecha. Então, esses efeitos são importantes de você entender. Calcular por calcular, eu tenho um monte de software que vai te calcular isso, tá? Mas talvez a importância de você ver tudo isso que a gente está calculando é enxergar o que isso representa, tá? O que uma estrutura hiperestática é? A característica da estrutura hiperestática é que ela tem maior rigidez, é que ela vai apresentar para a gente situações que você tem mais vinculações, mais do que a quantidade de equações de equilíbrio. Isso vai exigir que você faça a compatibilização dos deslocamentos da estrutura com a sua característica do material, que seria modularidade e momento de inércia, tá? Galera, por hoje é só, tá? A gente se encontra na próxima aula. Espero, mais uma vez, como sempre, que você tenha se tornado um pouquinho mais engenheiro hoje, não matemático, não quero que você aprenda a calcular só, mas quero que você entenda a dinâmica da coisa, o que isso representa. Um engaste impede rotação, um apoio intermediário permite a rotação e tudo mais, tá? Com isso, eu desejo para vocês boa noite, bom fim de semana. Sexta que vem é a nossa última aula, a gente vai fazer uns casos mais especiais de vigas, vou mostrar como que faz pórtico também, bem simplesinho. E aí, eu já deixo a lista à disposição de vocês amanhã, tá? Essa lista, como a das outras vezes, é para entregar junto com a prova. O intuito da lista é você estudar junto com ela, tá? E a partir disso a gente vai ajeitando as coisas. Beleza? Qualquer dúvida, vocês sabem, entrem em contato comigo, falem comigo. Valeu! Galera, então, um abraço. Bom fim de semana para vocês aí. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser.